Shalom. Começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Mensagem do Céu. Daqui a pouquinho eu já vou dar beijo em todo mundo, queridos. Olha só, deixa eu iniciar aqui, Michelei, que nós precisamos, na verdade, não é, queridos? Hoje é uma etapa bem difícil, bem complexa, quando a gente trata de questões por meio de parábolas, de analogia que Shlomo trouxe para nós. Então é bem complexo, principalmente essa parte onde nós vamos tratar do contexto da mulher adúltera como sendo a idolatria, como sendo a corrupção, como sendo a doutrina falsa, como sendo a amante. Nós temos um esposo, as escrituras dizem que o Senhor é o nosso marido, e de repente nós lidamos com um contexto onde a colocação que é feita para nós passa como se houvesse uma outra. Você vai ver em Esgalos, na verdade, a colocação sobre a mãe das meretrizes, não é verdade? Vai falar sobre Babel, Babilônia, vai falar sobre o contexto de questões onde nós temos a colocação colocação clara dos paralelos que nós vamos estudar inclusive hoje, queridos. Vamos lá, nós estamos de Mislei, Provérbios 6, versículo 23. Pois o mandamento é uma lâmpada e a Torá é uma luz, e reprovações na disciplina moral são os caminhos da vida. Deixa eu ver como é que está isso aqui na nossa versão. Deixa eu abrir, que a minha máquina, ela, antes do comecinho do programa, ela conseguiu bagunçar tudo aqui, né? Normal. Vamos lá, queridos, vamos lá. Versículo 23, na revista e atualizada, não linguagem de hoje, revista atualizada. Vamos lá. Deixa eu pegar a revista atualizada para a gente não sair muito do contexto. Vamos lá. Versículo 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é uma luz, é a luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, olha só, queridos, o mandamento, cada mandamento que nós cumprimos é colocado pelo Eterno como se nós estivéssemos acendendo uma lâmpada. Mas essa lâmpada, ela não tem energia em si, não é, queridos? Não é? Eu poderia dizer que a energia fundamental que acende a lâmpada seria a Torá, vamos dizer assim. E cada vez que nós cumprimos um mandamento, uma mitzvah do Eterno, uma ordenança dele sobre as nossas vidas, nós acendemos uma luz. Então, amados, nós temos muitas lâmpadas para serem acendidas nas nossas vidas, não é? Você, por exemplo, pode entrar numa casa, a gente tem muito essa experiência aqui mesmo, não é? Nós entramos em casa e nós temos uma luz que acende logo no corredorzinho de entrada, não é? Meu marido às vezes acende aquela luz, mas quando ele acende aquela luz, se eu passo pelo corredorzinho e dou na sala, já está escuro, eu não tenho iluminação na sala. Então normalmente quando ele faz isso, ele acende aquela lâmpada, eu venho aqui e acendo o interruptor da sala, porque eu não tenho aonde colocar as coisas, eu não tenho como ver aonde as coisas estão. Então, os mandamentos do Eterno, eles são da mesma maneira, queridos. Nós, cada vez que nós cumprimos o mandamento que Ele ordenou para a gente, nós vamos acendendo áreas da nossa vida. O mandamento, cada mitzvah, é uma pequena lâmpada, mas a Torá é a luz. Eu colocaria na linguagem de hoje, no sistema que nós estamos vivendo hoje, não é? Com clareza para você ter esse entendimento, como se a energia que produz porque aqui está tratando de lâmpadas, vocês sabem, eram acesas manualmente, você tinha de ir lá e acender manualmente, e aqui vai tratar da seguinte maneira: cada vez que a lâmpada é acesa, ou seja, você tem a lâmpada, mas ela para nada serve, a lâmpada está disponível, mas ela para nada serve se não tiver a luz.
Essa é a visão do contexto do que a Torá foi escrita, ou seja, o Eterno nos deu lâmpadas, os mandamentos dele na nossa vida, e muita gente não entende. Não entende, por exemplo, o Eterno mandou guardar o Shabat, isso já acabou, isso aí já passou, isso aí já parar. E o que acontece? Nunca essa lâmpada vai ser acesa. Não quer dizer que você não recebeu essa lâmpada na sua vida. Não quer dizer que você não tenha essa lâmpada, a lâmpada era um recipiente, podia ser de barro, podia ser com outras estruturas. A maior parte das lâmpadas eram de barro mesmo, não é? Onde tinha um recipiente com óleo e um pavio, tá bom, queridos? Então aquela lâmpada, naquele período, eu vou trazer para hoje, para o nosso sistema operacional, para que você tenha um entendimento do contexto do que você toca, porque esse contexto bíblico é profundamente espiritual. Então eu tenho a lâmpada, eu tenho o óleo, eu tenho o pavio. O Eterno colocou isso pra gente, não é? Mas aí o que acontece? A pessoa nunca acende aquela lâmpada. Não é à toa, queridos, que as pessoas não podem ver o que está na Torá. A partir do momento que elas dizem que o Antigo Testamento já foi, o Eterno mudou, se atualizou, não é? Hoje ele está usando jeans e camiseta, não é, queridos? Eu digo para vocês que ele nunca mudou. Ele nunca deixou de ser quem ele é. E ele não vai mudar, porque isso é atraente a quem quer que seja. O Eterno vai continuar sendo como ele sempre foi. Existem pouquíssimos paralelos que nós podemos fazer de relações estáveis no mundo. Tudo nesse mundo é instável. Você ama alguém muito ardentemente, eu também amo, mas essa pessoa pode morrer. Eu vivi essa experiência com meu filho. Sem dúvida alguma foi a pessoa mais importante na minha vida, não é? Porém, entretanto, essa relação não é uma relação estável. Tudo que nós temos na Terra pode ser alterado, pode deixar de existir. Céu, olha só, eu gosto muito do som do céu, eu gosto de ouvir você todos os dias, não é? Mas isso não quer dizer que eu vou viver para sempre. Isso não quer dizer que um dia você pode vir e perguntar, mas cadê a Céu? A Céu não está... O que aconteceu com a Céu? Por quê? Porque tudo nesta vida é totalmente instável, queridos. Tudo é instável, não é? Nós precisamos ter esse entendimento que nesta terra não existem paralelos para nós. Não existem paralelos para nós de estabilidade, porque a própria terra um dia vai deixar de existir. O Eterno é totalmente estável. Ele é estável, ele tem uma habitação estável, embora ele também vai sair da onde hoje ele está e estará habitando onde haverá um novo céu, uma nova terra, não é? Mas ele continuará sendo a mesma pessoa. A lei dele não vai mudar. A Torá não vai deixar de ser, queridos. As coisas que ele estabeleceu, elas continuarão para sempre, perpetuamente, de eternidade em eternidade. E aí, no caso, queridos, o Eterno diz, olha, eu disponibilizo a você uma lâmpada com óleo e com um pavio. Porém, o acender depende de você. A luz provém de mim, por meio da Torá. Então, o que acontece, queridos? Eu não posso ler a Torá se eu não tiver lâmpada acesa. Eu não tenho como ler. Por isso que as pessoas distorcem tantos textos das Escrituras, distorcem de uma maneira a não terem pudor, não terem realmente entendimento daquilo que está ocorrendo com relação ao que ela vê. Por quê, queridos? Por quê? Porque para ela tudo aquilo não passa de letras que elas não podem ter entendimento, elas não compreendem, elas não conseguem observar como isso se deu, como isso se dá. E as Escrituras vão convidar a gente, queridos. Hoje, no nosso contexto, é como se nós tivéssemos uma lâmpada, mas não tivéssemos energia para ela. A luz que vem sobre nós, ela vem do próprio Pai das Luzes. No caso, hoje, não é verdade? A gente nem precisa ter pavio, não precisa ter, apesar que há os contextos dos fios que corresponderiam a esse pavio, não é?
mas existe uma fonte de energia, existe uma fonte, e esta fonte é a Torá, que está sendo colocada diante das nossas vidas para iluminar os nossos caminhos. E os caminhos da disciplina que ela contém são de vida para nós. Tá bom, meu amor? Para guardá-lo da mulher má e da suavidade da língua estrangeira. Por que a Torá seria colocada algo tão grande como acender uma luz, como todas essas coisas, com relação a uma mulher estrangeira? Evidentemente que nós estamos tratando da palavra adulterada. Queridos, não existe coisa pior do que a palavra adulterada, amados. A palavra adulterada, ela vai trazer uma legalidade para a pessoa virtual, não é? Então, se eu pegar um texto da Torá isoladamente, eu posso aplicá-lo da maneira que eu quiser, queridos. A mídia hoje faz isso muito bem, não é verdade? A pessoa foi lá, falou um monte de coisa, pode ter falado um monte de coisas boas, vamos dizer assim, mas a mídia vai pegar exatamente aquela parte ruim que a pessoa falou e ela vai colocar em destaque aquela parte que a pessoa falou que não foi bom, ou que de alguma maneira pode ser manipulada pela pessoa. Então, queridos, é importante que nós tenhamos esse entendimento. Lançar luz a uma parte da Torá e com uma luz de neon, uma luz que não ilumina, eu posso usar a própria Torá como sendo a base de coisas terríveis, coisas que o Eterno nunca ordenou, e é por isso que nós temos tantas religiões no mundo, queridos. Nós temos tantas religiões no mundo. As pessoas hoje estão divididas pela própria religião. A própria religião persegue, eu já falei para vocês, queridos, assistam lá Hotel Ruanda, eu indico a vocês esse filme, porque me impactou tanto essa história na minha vida, como que pode haver uma tratativa, um trabalho com as nossas vidas, ao ponto de colocar uns contra os outros, nos colocar uns contra os outros, de uma maneira a querer matar o outro, querido. Minha querida. Querido, se nós permitirmos que essas questões continuem invadindo nossas vidas, nós vamos ter poucas opções. As opções serão ou se mata ou se morre. Nós não temos opção além. Vocês não sabem claramente o que está ocorrendo na Terra. Eu lamento a política, inclusive, de armar a população, queridos. Não é? Amados, entendam o que eu estou dizendo. É claro, nós estamos por viver coisas terríveis, mas como é que eu posso colocar uma arma na mão de uma pessoa que tem uma mentalidade com relação ao armamento de uma criança de 10 anos, 12 anos? Como que a população vai receber isso, queridos? Se hoje a violência que está envolvendo as famílias, não é? Nós temos agressões físicas nos lares. O que é que nós vamos ver quando for comum, quando as pessoas puderem se armarem, queridos? Quem vai poder se armar, não é verdade? Eu tenho orado por todas essas questões. Não quero me posicionar contra ou a favor, diante do que nós estamos por viver, como também pode a população não ter como se defender. Eu entendo perfeitamente. O que me deixa aborrecida é a população não saber de absolutamente nada do que está por acontecer. É isso que me traz. Não, é como se estivesse aquela lâmpada diante das pessoas, mas nem óleo dentro tem. Quando o Eterno te der algo, meu querido e minha querida, acredite, Ele vai dar condição de você acender, e você não vai acender apenas se você não quiser. Os mandamentos dele para mim e para você são vida. Agora, se você disser, isso aqui já acabou, o Eterno mudou, se modernizou, não é? E há uma grande falta de entendimento, queridos, não é? As pessoas que falam, então por que o sacrifício acabou? Queridos, na própria Escritura está escrito que o Senhor não se agrada de sacrifício, senão Davi, quando pecou, o daria.
O que Ele quer de nós é um coração. E eu estou falando de antiga aliança, hein, queridos? Eu não estou falando de nova aliança, não. Eu não estou falando, céu, olha lá. Queridos, é muito claro para nós, para Melech Davi, que conheceu Mashiach e Yeshua, ele disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os seus inimigos embaixo dos teus pés. Melech Davi tinha uma interpretação muito clara, que esses sacrifícios que foram feitos antes do Mashiach era somente o pagamento de juros, mas não era o pagamento da dívida. Mas ele conheceu a pessoa que ia pagar a dívida por completo. Queridos, antes do templo ser destruído, em 70, depois da Era Comum, já havia parado o sacrifício. Olha, mesmo tendo sacerdotes corruptos, Kohen Gadol, ali um Kohen Gadol colocado por Roma ali, não é? Um sumo sacerdote que foi colocado por Roma. Queridos, já há 20 anos antes do templo ser destruído, não tinha mais sacrifícios no templo. Um sábio teve uma revelação de que o Eterno não queria sacrifícios mais. Queridos, isso está escrito, queridos, não sou eu que estou falando isso, amados. Mas Israel vai voltar a construir o templo e vai voltar a sacrificar. Vai, queridos, vai. Mas isso não é, nunca foi, nunca será o que os nossos sábios antigos entenderam com clareza. Eles pararam com o sacrifício 20 anos antes. Eu quero que você compreenda, amados, que o texto que Melech Davi disse no Salmo 51, Terrilim 51, olha, Senhor, se o Senhor quisesse sacrifícios, eu te daria, mas sacrifício aceitável ao Senhor é um coração quebrantado e contrito, e é isso que vem para você e para mim hoje, queridos do meu coração. Se eu dissesse a vocês que alguém tem uma lâmpada com óleo e a única maneira de acender essa lâmpada é com um pavio, esse pavio seria você ter um coração completamente quebrantado e ensinável para o nosso Pai que está no céu. Esses mandamentos e a própria Torá, eles vão guardar você da adulteração. A adulteração, ela vem de vários modos. A adulteração veio sendo colocado coisas que não existem nas escrituras. Não existem nos testemunhos de Mashiach e Yeshua. Nós vemos acréscimos sobre acréscimos, queridos. As pessoas perderam o temor. Elas compreendem que se elas adulterarem aquilo que está escrito, elas vão ter poder. Por exemplo, eu já tratei com vocês sobre isso, a perícope da adúltera, que é lá o momento onde Yeshua fala, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Esse texto não existe, queridos. Yeshua nunca se levantou contra a Torá. Ele nunca faria isso, amados. Outra coisa, queridos, pelo amor do Todo-Poderoso, Israel não tinha, amados, não tinha autoridade de matar pessoas por causa de adultério. O máximo que existia com relação ao Sinédrio era matar em relação à religião, que foi o caso da morte de Estevão, foi o caso de quererem matar Yeshua, foi o caso de várias questões onde pegaram e prenderam Pedro, Kefa, prenderam Yohanan, João. Eles tinham autoridade quando se tratava do âmbito da religião. Mas, queridos, o adultério não se tratava no âmbito da religião. Era uma questão social, civil. Isso competia somente a Roma. Jamais Israel iria se unir ao redor de uma prostituta ou de uma adúltera. Outra coisa que Israel não faria é julgar somente a adúltera sem o adúltero. Para poder julgar tinha que ter os dois. Os dois seriam julgados. A mulher não podia ter adulterado com o fantasminha camarada, queridos. Então essas coisas fizeram também com que os judeus não aceitassem a nova aliança. É muita fraude. É muita coisa ruim. Como é que pode? Aparece um galo cantando em Jerusalém. Só que não podia ter galo em Jerusalém, porque podia profanar as roupas sagradas dos Kohen, das pessoas que estavam indo lá para sacrificar. Então tinha um perímetro que não podia ter galináceo naquela região, queridos. E aí o galo canta. Como é que pode um negócio desse? O judeu lê isso e dá risada, queridos. Dá risada pelo total desconhecimento
das escrituras que as pessoas têm. E essa mulher, a mulher adúltera, ela entra para adulterar o que é real. Ela se une, a adúltera se une fisicamente ao corpo do adúltero, daquele que ela seduz em adultério, e passam a ser uma só carne. Isso é terrível, queridos. Isso é terrível. Não cobice a beleza dela no seu coração, nem permita que ela lhe cative com as suas pálpebras. Esta colocação, eu vou ler como está aqui no versículo 25. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. O que ocorre, queridos? Aquilo é sedutor para a gente. Aquilo é sedutor. Aquilo para nós tem formosura, para o eterno é abominável. Mas os nossos olhos não conseguem ver. Aquilo está olhando para nós firmemente. Queridos, vocês já estiveram em algum ambiente onde alguém está te olhando? Meus filhos falavam que a pessoa estava secando eles. Eu nunca entendi, porque eu nunca vi eles sendo secos, não é? Mas eles falavam, mãe, estão me secando, não é? Então eu acredito que, de alguma maneira, eles se sentiam incomodados com aquilo, não é? Queridos, se alguém fica olhando firmemente para você, você percebe. De alguma maneira, a frequência desse olhar faz com que você olhe também para a pessoa. Se alguém estiver olhando para você, dependendo de onde está olhando, você vai olhar a sua própria roupa, por exemplo. Se alguém estiver olhando o seu sapato, você na hora olha para o seu sapato. Se alguém estiver olhando na sua roupa, na sua camisa, você olha na hora para a sua camisa, não é? Nós temos esse olhar do outro, que é o que está dito aqui. O outro, ele tem o poder de fazer a gente olhar para um lugar que nós não estamos pensando em olhar, queridos. Entenda isso. Se alguém fica olhando para a nossa cabeça, para o nosso cabelo, nós já corremos para frente de algum espelho, alguma coisa, para ver o que está errado. Se alguém olha para os nossos dentes, nós, dependendo da proximidade, a gente pergunta, está sujo? Tem alguma coisa aí no meu dente? Porque, queridos, o olhar do outro faz com que nós voltemos o nosso olhar para onde o outro está olhando. Você tem de ter esse entendimento do que esse texto quer dizer. Quando é colocado sobre nós esse olhar de sedução, ele vai fazer irresistivelmente, porque as nossas reações já foram avaliadas, já foram analisadas. Os espíritos que operam nesse mundo tenebroso sabem como desviar o seu olhar, meu querido e minha querida. Escute o que eu estou dizendo. Escute o que eu estou dizendo. Queridos, quantas vezes eu ia para a congregação com os meus filhos, aí aparecia aquela mocinha que não queria nada com as coisas do eterno, e quando eu ia ver, o meu filho estava tudo olhando para a mocinha, não é? Então, amados, ninguém estava prestando atenção mais naquilo que estava sendo anunciado. Os mais novos nem percebiam, viu, queridos? Por isso que eu falo, quando o Eterno diz que nós devemos ser como criança, os mais novos nem sabiam o que estava acontecendo, não é verdade? Não existia neles essa atração, mas os mais velhos, eles ficavam olhando e muitas vezes comentando, muitas vezes meus filhos levantavam várias vezes para ir beber água, queridos. Não é? Então, amados do meu coração, imagine que é apresentado algo que casa exatamente com o que o seu coração quer. Olha lá. Olha, Céu, é o seguinte, eu acho que eu tenho de manter relações sexuais com a minha namorada porque eu quero me casar com ela, entende? Então, eu acho que é certo eu manter relações sexuais com a minha namorada, e aí vai aparecer lá um texto mal interpretado pela adúltera, e a adúltera vai falar para você assim, olha, não tem nada de mais isso, se você tem pretensão de casar, você não tem nada de errado, aliás, você tem de fazer um test drive, vai que você se casa e vocês não são compatíveis, não é? Queridos, pelo amor do Todo-Poderoso, da onde do inferno que saiu isso? Eu tenho mais de 100 aconselhamentos
sobre um aconselhamento que diz isso, que os casais precisam ter relações antes de casar, e o nome que a Torá dá sobre isso é fornicação. E os fornicadores não herdarão o reino dos céus, meu querido e minha querida. Você sabia disso? Licença para pecar, queridos. A adúltera, ela dá licença para pecar. Olha só, a adúltera, ela diz assim para você, porque a prostituta ela é diferente da adúltera. Nós vamos tratar sobre a prostituta, não é? Mas a adúltera, queridos, a adúltera, ela, lembre-se que ela é sua. A adúltera diz que ela é apaixonada por você. Não esqueça disso. A adúltera, ela tem uma falsa, ela vende falsamente um projeto de que ela te pertence. Ela é sua. Entenda o que eu estou dizendo. A adúltera não é de ninguém, queridos, exceto do maligno. Quando uma heresia atinge o seu coração por meio desta mulher adúltera, você se torna um só com ela. É lamentável, mas é verdade. Você começa a ver pelos olhos dela. Você começa a compreender o mundo pelos olhos dela. Queridos, por que vocês acham que tantas pessoas estão negando Mashiach e Yeshua? Começa a estudar pelos olhos da adúltera e não consegue mais ver Yeshua em lugar nenhum. Consegue remover que Moshe não falou que virá outro que a ele você deve seguir. Melech Davi não falou, disse o meu Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Nós não vamos ver o Mashiach em lugar nenhum, ele é arrancado pelos olhos da adúltera, queridos. E a pessoa se torna um só com a adúltera, não vai conseguir enxergar mais nada, porque vê pelos olhos dela, e os olhos dela estão corrompidos, ela é a própria corrupção, ela adulterou a verdade. Lembre-se que a adúltera é uma esposa. A adúltera conhece a lei, ela só desvirtua. Quem começou a fazer isso? Quem começou a fazer isso, queridos? Olha, se você for lutar contra os judeus e Deus estiver com eles, certamente você não os vencerá. Mas se eles se corromperem, eles serão destruídos. Manda lá um monte de mulher bonita para eles lá, dá aquelas deem de comer a eles, que a primeira coisa que a adúltera faz é preparar um bom alimento corrompido para que a pessoa ingira. A pessoa comeu, logo se deita com ela. E é desta maneira, queridos, como aconteceu em Israel, sobre a orientação de Bilã, que você conhece como Balaão, isso ocorre até os dias de hoje. Do mesmo modo que aconteceu ali, continua ocorrendo até hoje. O caminho para nós é belo, embora para o eterno é algo distorcido. Você vê com olhos distorcidos, você acha lindo, acha belo. Se você pudesse ver o que é esse adultério, o que é a adulteração da Torá, aos olhos de Hashem, você iria ver um monstro com o qual nós podemos nos abraçar por não termos visão clara, porque para nós parece lindo, parece maravilhoso. Versículo 26, pois por causa de uma meretriz se é reduzido a um pedaço de pão, na sua tradução diz que para uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão, não está correto, o Eterno não é a favor de prostituição de modo nenhum. Mas essa prostituta aqui, que é você quando adultera, é exatamente isso. Sou eu quando eu adultero. Como é que o Eterno me vê? Como uma prostituta. Se eu adulterar a palavra dele, se eu corromper a palavra dele, nós vamos estudar isso, nós já estudamos em Yeshayahu, mas vamos estudar mais. Yeshayahu, Isaías 1:21, nós já estudamos como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. O Eterno coloca para nós que nós podíamos ser uma pessoa fiel, uma pessoa que estava carregando, caminhando com a presença dele sobre nós, e de repente nos prostituímos, caímos. Yeshayahu, Isaías 57:3, mas chegai-vos aqui, vós, ó filhos da goreira, descendência da adúltera e da prostituta,
duas descendências, uma descendência daquele que deliberadamente adultera, corrompendo a Torá, mas também daquele que vive no pecado. Irmiarro, Jeremias 3:3, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Mais uma vez, as pessoas que vivem no pecado sendo comparados a uma prostituta. É importante que você tenha esse entendimento. O Eterno, Ele coloca exatamente sobre as nossas vidas quando nós trocamos Ele por nada. Nós estamos trocando Ele por um pedacinho de pão que não vai nos alimentar. Olha, se você cair em pecado, você cair numa situação como essa, volta correndo para mim. Eu vou te curar, eu vou te sarar, como foi feito com a mulher de Oséias. Jamais a Torá está a favor aqui. Olha só, a Torá diz o seguinte: adulterar eu não posso, mas sair com uma prostituta, olha o texto. Isto é justamente o que a adúltera está fazendo com você. Você está adulterando as escrituras. Isso não está escrito, meu querido, minha querida. Quantas pessoas querem justificar com este texto a prostituição? Olha, eu não posso adulterar, mas sair com uma prostituta é só pagar um pedaço de pão para ela. Não é isso que a Torá diz, queridos. Salomão está dizendo, quando nós pecamos, esse homem que cobiçou essa mulher, ele se tornou um prostituto, ele se tornou uma pessoa que profanou a si próprio, profanou o seu próprio corpo. Ele vale menos do que um pedaço de pão, meus queridos. Vale nada. Mesmo assim, o Eterno nos resgatou do pecado, da morte, do mundo do mal. A adúltera, portanto, capturará uma alma preciosa. É evidente que nós não estamos tratando de preceitos apenas do adultério físico, queridos. Nós estamos falando de questões profundamente espirituais, onde a alma de uma pessoa é perdida deliberadamente. Queridos, eu de modo algum estou dizendo sobre que aqui eu não tenho uma conotação também que fala de um modo real sobre adultério. Claro que aqui trata sobre adultério, mas o que eu quero levar você é a profundidade do que o Eterno trouxe por meio de Salomão, aonde você pode ver como ele vê uma pessoa que profana a sua santidade, que profana aquilo que ele colocou. Compreenda isso. Pode um homem juntar fogo no seu peito? As suas roupas não se queimariam? Se você pegar um pouco de fogo, um pouco de brasa e colocar na sua roupa, será que você não se queimaria? Ou pode um homem andar sobre brasas vivas e seus pés não se chamuscariam? Tem como você andar sobre as brasas vivas sem que elas possam queimar você e você não vai poder mais andar? Você já tentou andar com bolha no pé, meus queridos? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Uma pessoa que coloca a sua vida espiritual ligada ao adultério. Queridos, quantas pessoas eu conheço hoje? No ministério, viu? Estou falando de pessoas que eu não tenho responsabilidade espiritual. Elas leem e ouvem de tudo, viu, queridos? Elas comem aqui e comem tudo quanto é lugar também. Quantas pessoas eu conheço que não se firmam, queridos. Eu fico impressionada, impactada. O Eterno tem dado para a gente, não somos melhores do que ninguém, mas o Eterno tem falado com a gente. Nós sabemos a responsabilidade de trazer uma mensagem para vocês. Nós procuramos nos santificar em todo o tempo. Nós não somos, queridos, pessoas que já estão prontas. Nós estamos sendo santificados todos os dias da nossa vida, mas nós temos uma extrema responsabilidade com aquilo que é trazido para vocês. Já houve, não uma nem duas vezes, situações onde o Eterno, depois de ser ministrado alguma coisa, o Eterno nos mandar nos retratar acerca de alguma coisa que nós falamos
e que Ele trouxe para a gente o entendimento de que aquilo não estava correto. Mas, amados, nós buscamos estar em consagração, nós buscamos estar vivendo de um modo completamente diferente com as nossas vidas em todos os sentidos serem corretas e transparentes diante da presença do Eterno, não escondendo dele os nossos desígnios, os nossos desafios que ainda existem em nós para serem alterados e mudados. Nós não ocultamos do Eterno o nosso coração. As áreas frágeis de nossa vida, nós expomos a Ele e pedimos ajuda para que possamos superá-las. Mas, queridos, as pessoas se alimentam de pessoas que não sabem como está a sua vida conjugal, como está a sua relação com o dinheiro, como é que essa pessoa sobrevive, como é que essa pessoa, por que propósito aquela pessoa trouxe tal mensagem. Pessoas que querem distorcer algumas coisas ao seu próprio sentido, ao seu próprio favor. Pessoas que realmente não levam a sério o Eterno e nem temem, distorcem a sua palavra. E é impressionante como as pessoas de bom grado conseguem ouvir determinadas coisas e são corrompidos, se tornam um só com a adúltera. Amados, nós não somos melhores do que ninguém, de maneira nenhuma, mas é muito difícil uma pessoa estar se alimentando de vários lugares. Vamos supor, queridos, vamos lá. Como é que eu posso ser fiel a Beit? As pessoas que estão na Beit. Como é que eu posso agir com fidelidade para com essas vidas? Se eu mesma me alimento de outros lugares. Então, queridos, quando chega o Shabat, eu estou diante do Eterno querendo entender aquilo que Ele quer falar comigo. Todos os dias aqui na rádio, quando eu estudo, eu sei que o Eterno, em primeiro lugar, quer tratar com a minha vida. Eu não posso ser para vocês algo que eu não sou na minha vida aqui, no meu dia a dia aqui. Se eu não vivesse com a minha mente, queridos, continuamente cativada, em oração, buscando o Eterno, apresentando a Ele continuamente, queridos, continuamente. As vidas das pessoas, a minha própria vida, a minha própria família, o meu marido, queridos. Como é que eu viria aqui trazer a vocês o que quer que fosse? E é evidente que uma pessoa que pegar um fogo, a brasa no peito, ela vai ser queimada nas suas vestes. E quando ela queimar os seus pés, ela não poderá mais anunciar a palavra. Essa pessoa foi inutilizada. A pessoa que se alimenta de todas as fontes, ela não pode anunciar as boas novas, porque está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. A adúltera entra na vida da pessoa para destruir os seus pés, para impedir a pessoa de andar. A pessoa fica, queridos, ouvindo de tudo quanto é lado e nunca frutifica, nunca produz frutos. A pessoa queima as roupas e as vestes limpas que o Eterno lhe deu e fica nua. Este, lamentavelmente, é o agir da adúltera, porque ela seduz aqueles que dela se aproximam. Que o Eterno nos ajude, em nome de Yeshua, viu, queridos? E o nosso tempo se foi, daqui a pouco o Rosh Caio Carvalho está com vocês ao vivo aí. Deixa eu dar beijinho para vocês, meus amores, deixa eu dar beijinho. Beijos da Céu. Recado da Céu. Vamos lá, queridos, deixa eu dar beijinho, deixa eu dar recado para vocês. Vamos dar beijinho. Olha só, meu filho Tom, ligadinho aí na rádio. Mãe, eu te amo. Não ouvi seu recadinho, meu filho, mas eu já vou ouvir, viu, meu amor? Um beijo no seu coração, meu filho. Orando por você todos os dias, o Eterno te fortaleça, em nome de Yeshua. Denise, beijos no seu coração, o Eterno esteja sobre você. Vander, querido, o Eterno lhe guarde e lhe edifique, em nome de Yeshua. Ravila, meu amor, hoje eu estava aqui orando por você, pensando em você logo cedo. Está tudo bem aí? Me avise, por favor, orando por você, não é? Cercando você, em nome de Yeshua. O Eterno te guarde, meu amor, em nome de Yeshua. Marisa,
beijos no seu coração. É o seguinte, filha, a minha filha lá, tua irmã também, lá de Israel, me avisou. Eu acho que, na verdade, é o canal da minha voz é que está baixo. Eu vou ver se o papai muda para mim aqui, para ver se a gente melhora aqui. Paloma, fica por aí, eu preciso falar com você. Beijos no coração. Assim que acabar o programa, eu preciso falar com você. Vanessa, beijos no seu coração, orando por você, ontem orando, né, pelo Elô, pelo Ni, em nome de Yeshua, eterno os guarde, edifique, em nome de Yeshua, Marileusa, beijos no seu coração. Depois eu vou dar uma olhada aí, já vi que é um pavão, né, mas eu já vou dar uma olhada no seu videozinho. Olha aí, o Edinho está falando aqui, mas depois eu acho que ele não está ouvindo o programa, eu já vou falar com ele também. Minha filha Mariana, ouvindo com o Marcel, lindo Marcel, querido do meu coração, não é? Como eu amo vocês. O Eterno guarde vocês em nome de Yeshua. Fernanda Barbosa, beijos. Daqui a pouquinho a gente está aí, meu amor. Daqui a pouquinho a gente está aí. Diego Ivan, beijos no coração. Como é que as coisas estão aí, meninos? Tânia, beijos no seu coração. Também te amo. Cássia, não ouvi teu áudio. Meu senhor, vou até escrever aqui, viu, Cá? Porque aí o que acontece? Depois vem uns 30, 40 watts e eu não vou ouvir de novo. Eu vou ouvir, já coloquei aqui, ó. Escrevi porque eu não posso deixar de ouvir. Vou ouvir. Vivian, beijos no seu coração. Vocês vão estar aí? No Seudat? Seudat Mashiach. Estamos aí em Seudat Mashiach. Queridos, meu filho passou. Eu vou avisar a família, né? Meu filho passou lá no concurso, o Eterno seja com ele. Não sei se o Maércio está me ouvindo, vou até anotar aqui, o Maércio mandou um áudio, vou ouvir. Ô, Santo de Israel, tem que escrever agora, viu, queridos? Aninha, já vou ouvir, queridos do meu coração. Olha só. Recebi aqui um alerta vermelho, já vou ver isso aí. Deixa aqui, olha, Paulo Santos, beijos no coração. Liliane e Antônio, o Eterno esteja com vocês. O Eterno tem desafiado a gente a profundamente, né, mergulhar no que a palavra significa e como ele vê essas coisas. É muito importante. Na próxima aula de Mishlei, nós vamos nos aprofundar mais. Aldenira Silva, pomada, Aldenira. O Eterno esteja com você. É verdade, é verdade. Diz que não tem cura, mas a gente tem como tratar tudo isso. Paulo Santos e Tereza, beijinho no coração. Fátima e Paulo, beijos no seu coração. Carlos Helder, meu santo de Israel. Ale, manda um beijo. O Eterno esteja contigo, em nome de Yeshua. Késia, beijos no seu coração. Dávila está chegando, Dávila. Você está pronta, Dávila? Um dia de cada vez um dia. Manda um abraço para o Vitor Nascimento, que está em Brasília. Beijos no coração, José Adilon, meu filho, beijos no coração. Roberta Ferreira, shalom, meu amor. Zumira Barbalho, beijos no coração. Rosélia Rosa. Lea, chegou bem, não sei se está me ouvindo, mas beijos no coração. O Eterno bendiga, ela chegou bem, Baruch Hashem. O Eterno é bondoso e ouve as nossas orações. João Roberto, beijos a todos. Olha, Jorge, eu mandei todos os beijos, todos os abraços aí. Muita saudade de você, meu querido. Muita saudade. Eita, nós. A gente tem saudade, né, povo? Povo lindo do Senhor. Maressa, atrasada, mas chegou. Aí vai ouvir a reprise. Olha só, quem chegou agora ganha beijo, só a graça, hein? Ô Santo de Israel, o Eterno guarde. Vamos orar. Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu suplico ao Senhor, nos ajude, Pai. O Senhor deixou tudo tão claro pra gente. E aí as pessoas deixam tua Torá e vão atrás de gematria, de Kabbalah, vão atrás de coisas aí, Senhor. Não é tão mais fácil fazer do que ser? É tão mais fácil fazer do que ser? Pai, nos ajude a cumprir teus mandamentos que já nos dão bastante trabalho pro resto da vida, não é? Guardar o seu Shabbatot, guardar tuas celebrações, teus mandamentos sobre nós, como filhos obedientes. Guardar sobretudo a nossa mente, Pai. Nossa mente precisa ser guardada. Nos ajude por amor da tua infinita misericórdia. Nos dá entendimento e sabedoria, eu te suplico. Nos ajude, bondoso de Israel. Somos totalmente dependentes de ti. Não nos deixe
Não desista das nossas vidas, ajuda-nos a não desistir de Ti, não desistir de nos aproximar da Tua presença. Nós te suplicamos em nome de Yeshua, que Tu seja conosco e que nós possamos, Pai, quando dizemos que somos propriedade Tua, sacerdócio real, nação santa, Pai, nos ajude a sermos o que nós dizemos que somos, porque sendo iguais à adúltera, qual diferença nós temos da adúltera? Nós vamos corromper e adulterar, não seremos modelo de vida, nós não vamos salvar nem a nós, quanto mais aos outros. Pai, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos a ter entendimento que é fidelidade. Misericórdia eu quero e não sacrifícios. Pai, nos ajude a ter entendimento, nos ajude a cumprirmos o que o Senhor nos diz, a seguirmos a medida de Yeshua. Nos ajude a compreender a altura, a largura, a estatura, a profundidade, para que nós, Pai, possamos medir a nós por essa medida. Um dia Tu mostraste a Tua casa para que Israel conhecesse os seus pecados. Hoje, a Tua casa é exemplificada a nós por meio de Mashiach e Yeshua. Nos ajude a vermos essas medidas e sabermos o quanto temos de crescer. Dilata nosso coração, bondoso de Israel. Nosso coração tem sido compungido a ser cada vez mais diminuído, fechado. Nos ajude a termos coragem de cumprir o Teu mandamento. As luzes acenderão dentro de nós e então nós compreenderemos a Tua Torá, do modo claro que ela é apresentada. Nos ajude, bondoso de Israel, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, Rosh Caio Carvalho na sequência com você, beijos no seu coração, fique na Shalom do nosso Pai. Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu. Com judia messiânica Céu Mendes. Shalom.